Quem me conhece sabe que eu sempre curti demais filmes sobre zumbis. Mesmo assim, sempre fiquei me questionando sobre a mensagem transmitida em tais filmes, até porque tem que haver uma, certo? São tantos filmes sobre o tema que com certeza algo deve estar por trás de tantas produções. Assim sendo, no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês a conclusão que cheguei há pouco tempo, depois de muito refletir sobre os zumbis da vida real e a sociologia do crime. Não, você não está na playlist errada, porque esse é o primeiro vídeo de 2022 da nossa playlist Verdade Direta. Olá meus caros camaradas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, firmes e fortes no combate, como sempre. Eu sou o Carlos Souza Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal A Verdade Prevalece. Para você que já é inscrito, mais uma vez eu deixo aqui o meu muito obrigado. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade e aproveite, já faça a sua inscrição no canal, ative o sininho de notificação também, porque aqui conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vinheta na tela. Bom, para a gente entender um pouquinho, dessa relação que nós estamos pretendendo fazer entre os zumbis do cinema e a sociologia do crime, primeiro a gente precisa contextualizar o tema zumbi. Então vamos lá, para começar, o que é um zumbi? Bom, um zumbi, como a gente vê nos filmes, são mortos-vivos, são criaturas que surgem do nada, caminhando, sem rumo, sem sentimento, sem noção de sociedade, sem noção de realidade, e eles buscam apenas se alimentar. Se alimentar de quê? Normalmente de seres humanos, Eles têm preferência por carne humana. E o que acontece? Normalmente não existe uma explicação lógica nos filmes, que a maioria dos filmes, pelo menos que eu assisti, não existe uma explicação lógica para o surgimento dos zumbis. E o que acontece quando o zumbi ataca um outro ser humano? Normalmente, através dessa mordida, o vírus zumbi, ou não sei, acredito que seja um vírus, normalmente passam como se fosse um vírus nos filmes. Esse vírus começa a se espalhar pelo corpo e a pessoa mordida, acaba por se tornar também um zumbi. E uma vez totalmente convertida na forma de zumbi, não tem jeito. A pessoa fica como o zumbi que a atacou, sem noção de realidade, sem sentimento, sem noção de sociedade, ou seja, é um ser simplesmente caminhante e com fome, só, não pensa em mais nada. E aí não tem jeito, só matando, somente eliminando essa criatura, porque deixou definitivamente de ser um ser humano normal. E aí eu aproveito também para deixar alguns exemplos de ótimos filmes de zumbis que eu assisti, para que vocês conheçam um pouco a ideia e algumas variantes que são apresentadas nesses filmes. O primeiro que eu recomendo é o filme Eu Sou a Lenda. Nesse filme há uma tentativa de mostrar que existe uma cura, a possibilidade de se encontrar uma cura para esse vírus zumbi, tá? Então esse filme tem essa curiosidade. O outro filme que eu recomendo é o Guerra Mundial Z. Esse filme ele também tem uma cena bastante interessante, onde uma soldado israelense é atacada por um zumbi, tem a sua mão mordida, e o mocinho do filme rapidamente faz a amputação da mão dessa soldado, e por isso ele a salva de se transformar totalmente em um zumbi. Mas vejam bem o tamanho do sacrifício feito para evitar se transformar no zumbi. Guardem bem essa informação, porque mais lá na frente a gente vai entender melhor por que eu estou frisando esse detalhe aqui. E um outro filme que eu recomendo, esse é um clássico do final dos anos 60, é A Noite dos Mortos-Vivos. Esse para mim foi o filme que puxou aí, deu estímulo à sequência que nós temos no cinema hoje em dia de filmes de zumbis. É um clássico, esse eu recomendo também. E um outro que é mais recente,
é um filme sul-coreano chamado Invasão Zumbi, né? Esse daí, assim como muitos outros filmes de zumbi, mostram como que é a tomada de uma forma global, né? Seja por pequenas cidades, seja começando em pequenas cidades ou em grandes cidades, mas a avalanche global, né? É representada por uma invasão zumbi, né? A disseminação do vírus zumbi. E isso também faz parte do contexto dessa relação que nós estamos fazendo entre filmes de zumbis e o que eu chamo de sociologia do crime. Bom, agora que a gente já contextualizou o tema zumbi, vamos começar a comparar com a realidade, né? Dando prosseguimento na nossa ideia de trabalhar essa questão dos zumbis sociais e a sociologia do crime. Vamos entender um pouquinho que tipo de relação é essa que a gente está tentando fazer. Então, o que eu enxergo? Quando a gente analisa o ambiente social, né, o ambiente onde muitas pessoas vivem, somados à má índole que existe também no coração de muita gente, esses dois aspectos acabam servindo de adubo, acabam regando, né, a sementinha do mal que todos nós temos plantadas no nosso íntimo. Todos nós temos a sementinha do mal. A diferença é que alguns desenvolvem e outros não, ok? Mas isso é uma coisa que a gente também vai vendo à medida que a gente for desenvolvendo o raciocínio. E o que acontece? Esse ambiente desfavorável, onde muitas pessoas crescem, de criminalidade, de condições sociais completamente adversas, e essa má índole, né? A gente pode equiparar isso à mordida do zumbi, a mordida do zumbi nos filmes, né? E isso, porque o que a mordida faz? A pessoa é mordida e aquele vírus vai se espalhando. Então, esse ambiente desfavorável, essa má índole, acabam contribuindo para a disseminação, para a completa desvirtuação do caráter das pessoas, que acabam se tornando aquilo que eu chamo dos zumbis sociais, né? Elas ficam completamente desconexas da realidade, perdem noção de sociedade, noção do que é certo e que é errado, e começam a viver com um único propósito: conseguir o que eu quero, eu preciso daquilo, eu vou tomar aquilo, eu preciso resolver meus problemas, sem se preocupar, sem se importar com o que acontece ao seu redor. E aí sim você tem a formação daquilo que eu chamo de zumbis sociais. E apesar de eu ter dito, né, que em algumas pessoas essa sementinha do mal ela não se desenvolve, mesmo quando a pessoa muitas vezes se depara com esse tipo de situação, né, com questões com o ambiente, com coisas completamente desfavoráveis, quando ela é massacrada de alguma forma socialmente, a gente pode colocar aí desemprego, falta de dinheiro, doença, vivência em ambientes tomados por criminalidade, enfim. Em algumas pessoas essa sementinha do mal ela não brota, ela não se desenvolve. Mas isso é muito difícil, é muito complicado e requer um sacrifício muito grande. E aí eu peço para vocês lembrarem daquele exemplo que eu dei do filme Guerra Mundial Z, quando aquela soldada israelense foi mordida, mas para não ter o vírus desenvolvido e se tornar completamente uma zumbi, ela teve que fazer o sacrifício de amputar a sua mão. Então, para vocês poderem entender o sacrifício que precisa ser feito, para quando você, já trazendo para o contexto social, para você não se tornar um zumbi, é um sacrifício grandioso, extremo, possível, claro, e louvável quando as pessoas conseguem atingi-lo e evitar essa transformação para o mal. Mas é muito difícil, é uma batalha fortíssima, tremenda, e há de se ter muita força para conseguir. E assim como nos filmes de zumbis, uma vez transformado nesse monstro social, por conta de tudo isso que a gente vem passando até agora, como eu disse, virou zumbi, não tem jeito, só matando ou segregando. Existem também alguns filmes que falam sobre segregação de grupos de zumbis
em algumas comunidades, em algumas localidades. Você cerca, você isola, às vezes até aquelas pessoas que não se tornaram zumbis. Alguns filmes tratam essas pessoas como minorias, né? Essas pessoas acabam se isolando para se defender dos ataques zumbis, tamanho domínio, né? Tamanha a quantidade de zumbis que acabou se espalhando pelo mundo. Mas, de novo, uma vez a pessoa totalmente transformada em zumbi, não tem jeito, não tem volta. E esse é o comparativo que eu faço. Quando a pessoa se permite deixar levar, se permite dominar por conta de situações sociais, de ambientes adversos e da má índole, não tem jeito, gente, não volta atrás, não tem recuperação, tá? Só eliminando ou segregando. Mas, de novo, pegando o exemplo de novo dos filmes, vai chegar num ponto que não vai ter como você guardar, você segregar essas pessoas. Talvez chegue num ponto que nós tenhamos que nos segregar para nos defender. Esse que é o grande problema. Isso que a gente precisa resolver. E aí é o que eu falo da sociologia do crime. Gente, eu não tenho nada contra a sociologia. A sociologia é uma ciência fantástica, fabulosa. Ela veio para agregar muito valor. O problema é que levam essa ciência para um lado completamente desconexo com a realidade, né? Tratam de uma forma completamente descabida. Eles tendem a defender apenas quem se permitiu, né, dominar pelo vírus zumbi, né? Quem se permitiu dominar pelo mal. Eles não voltam seus olhos para pessoas de bem, para pessoas que querem vencer de alguma forma as adversidades, pessoas que realmente queiram vencer as adversidades, né? Eles não se voltam para essas pessoas, eles normalmente se voltam para defender aquelas pessoas que já se entregaram, já abraçaram a bandeira do crime e não estão nem aí para o resto da sociedade. Isso é errado, né? Eu vejo muita gente falando, óbvio que nós defendemos os bandidos em vez de defender os policiais, até porque os policiais, eles quando já aceitam trabalhar como policiais, eles assumem o risco de perder a vida. Ué, e o bandido? E o cara que assume, quando resolve se tornar um bandido, resolve pegar numa arma para assaltar, para matar, ele também não assume que corre o risco de também ser morto? A gente precisa pensar nisso também. O problema é que nos últimos 20 anos, o que surgiu de pseudo-sociólogo foi uma festa, foi um arraso, né? E isso acabou deteriorando um pouco a imagem da sociologia, o que é errado, porque, de novo, a sociologia é uma ciência fantástica, de extrema importância para nós, desde que tratada com seriedade. O que nós precisamos fazer tal qual o tratamento de não conformidades, levando um pouco em conta o ciclo PDCA, o Sistema de Gestão da Qualidade, né? Primeiramente, implementar o que se chama de ação de contenção, ação imediata ou disposição. Que, pegando o exemplo dos filmes, seria o quê? Matar zumbis ou segregar os zumbis. Partindo desse princípio, aí você também precisa desenvolver uma análise de causas. Para quê? Para você entender a causa raiz, entender qual é a origem daquele problema, por que tantos zumbis estão aparecendo, né? Por que tantos criminosos, por que a sociedade está tão criminalizada ultimamente. Qual é a análise que a gente faz? Como é que a gente pode chegar e entender a raiz desses problemas, de modo que a gente desenvolva ações corretivas para que dessa forma nós possamos eliminar as recorrências e resolver de vez o problema. E assim, se a gente ficar só nessa de implementar ação de contenção, como nos filmes, você mata zumbi, mas quanto mais zumbi você mata, mais aparece. E assim é na vida real. Se você ficar só matando o criminoso, só prendendo o criminoso, vai chegar num ponto que não dá, porque quanto mais você mata, quanto mais você prende, mais criminosos aparecem, né? Então você precisa, não tem jeito, você precisa realmente fazer uma análise de causa para entender os motivos que estão levando ao surgimento de tanta criminalidade, né? Tantos bandidos, tantos criminosos, tanta violência, né? Das mais variadas formas. Para quê? Para que você possa, conhecendo a causa, poder eliminar e resolver o problema de vez. E aí, o que acontece, né?
O extremo capitalista foca só na ação de contenção, ou seja, mata e segrega, ou prende, né? Já o extremo socialista foca tão somente em tentar resolver a causa raiz, o que também não adianta, porque se você já tem o cara na rua, já completamente envolvido, né, com a mente completamente tomada pelo crime, tal qual os zumbis do filme, não tem jeito, não tem volta, você precisa conter, né? Mas também se você ficar só na contenção, você vai continuar fomentando o surgimento de novos zumbis sociais, novos criminosos. Então o que a gente precisa fazer? Esses dois extremos, você precisa juntar as duas ações, as ações de contenção e as ações corretivas, obviamente que depois de feita uma análise de causa e consequentemente descoberta a causa raiz. E nós só vamos conseguir resolver o problema desse jeito. Ficar só enfrentando não dá. É necessário? É, mas não dá para ficar só enfrentando. É preciso fazer uma análise de causa, descobrir qual é a causa raiz e aí você resolve o problema. Um dia, se a gente não agir dessa forma, o mundo vai acabar sendo completamente dominado por esses criminosos, por esses zumbis sociais. E eu não quero virar zumbi, não. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E caso tenham gostado, já capricha aqui no like pra gente. Compartilhem o vídeo e também deixem seus comentários com opiniões, sugestões para que nós possamos fazer o nosso canal cada vez melhor. Não deixem também de acessar esse link que estará na descrição desse vídeo, pois nele você tem acesso a todas as nossas mídias sociais e também aos nossos contatos. Mas se você preferir, você também pode apontar seu celular para esse QR Code aqui, onde você também vai ter acesso às mesmas informações. E sabe por que isso é muito importante, pessoal? Porque aqui no nosso canal, a verdade prevalece. Valeu e até a próxima!